E aí galera, beleza pura? Nessa aula veremos as operações com arcos, é uma aula bem tranquila e muito bacana. Operações com arcos é importantíssimo pra gente, porque com isso conseguiremos calcular seno, cosseno e tangente de alguns ângulos utilizando apenas outros ângulos, os quais nós conhecemos, seno, cosseno e tangente. Por exemplo, se eu quiser calcular o seno de 75 graus, a princípio, como que nós vimos até agora, não tem como calcular isso aqui, mas veremos na sequência que na verdade basta conhecer o seno e o cosseno dos ângulos de 30 e 45 graus, que são notáveis, que a gente consegue resolver isso aqui. Vamos começar! Como que isso vai acontecer? Trabalharemos com dois ângulos, os quais nós podemos somá-los ou subtraí-los. Dessas somas ou diferenças, nós conseguimos calcular seno, cosseno ou tangente utilizando formulazinhas prontas para isso. Veremos cada uma delas, começando pelo seno. Olha só, temos aqui seno de A mais ou menos B. A e B são dois ângulos, então eu posso somar os dois, fazer A mais B, ou eu posso subtraí-los, fazer A menos B. A é o primeiro ângulo, B é o segundo. No seno, eu faço o seno do primeiro ângulo multiplicado pelo cosseno do segundo ângulo, depois eu pego o seno do segundo ângulo multiplicado pelo cosseno do primeiro. O sinal que vai aqui no meio é o mesmo sinal que eu tenho na expressão que eu estou calculando o seno. Como assim, professor? Se eu estiver fazendo seno de A mais B, no meio vai mais. Se eu estiver fazendo seno de A menos B, no meio vai menos. Eu conservo o sinal. O resto fica igual. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Para você gravar, declamarei agora uma poesia. É isso mesmo. Professor Gui também é cultura, tá? Olha só. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Mais uma vez para você gravar, hein? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Maravilha! Como que isso vai servir para eu calcular o seno de 75 graus? Primeira coisa que você tem que fazer é transformar esse 75 graus numa soma ou numa diferença de dois ângulos. Existem várias possibilidades para escrever o 75 como sendo uma soma de dois ângulos, mas você tem que perceber que para poder calcular essa expressão, nós temos que conhecer o seno e também o cosseno dos dois ângulos que estão somando ou subtraindo ali. Então não adianta, por exemplo, eu escrever o 75 como 60 mais 15. Por quê? Porque eu não vou conhecer o seno e nem o cosseno do 15 graus. Então eu tenho que usar sempre ângulos notáveis, ângulos os quais eu conheça senos e cossenos. Seno de 30 mais 45 graus. São dois ângulos notáveis, eu conheço o seno e o cosseno dos dois, eu vou conseguir resolver essa expressão e achar esse seno que eu quero. Como é que vai ficar? Eu pego o seno do primeiro ângulo, seno de 30 graus, multiplicado pelo cosseno do segundo, vezes cosseno de 45 graus, conservo o sinal, como aqui eu fiz mais, mantém o mais. Aí eu pego o seno do segundo ângulo, multiplicado pelo cosseno do primeiro, vezes cosseno de 30 graus. Seno de 30 graus é 1 sobre 2, conhecemos lá da tabelinha dos ângulos notáveis. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, mais o seno de 45 graus, que também é raiz de 2 sobre 2, multiplicado pelo cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Fica 1 sobre 2 multiplicado por raiz de 2 sobre 2, temos raiz de 2 sobre 4. Multiplicação de frações, multiplica em cima, de baixo com o de baixo. Mais raiz de 2 vezes raiz de 3, que fica raiz de 6. Quando eu estou multiplicando raízes de mesmo índice, eu conservo o índice dessa raiz e multiplico o que está dentro. E embaixo temos 2 vezes 2, 4. Soma de frações de mesmo denominador, é só conservar esse denominador e somar o que está em cima. Raiz de 2 mais raiz de 6 fica raiz de 2 mais raiz de 6, né? Não tem como juntar isso aqui. Então, temos raiz de 2 mais raiz de 6 dividido para 4. Esse é o seno de 75 graus.
Agora vamos para o cosseno. Da mesma forma, podemos calcular o cosseno da soma de dois ângulos. Posso fazer A mais B, ou posso calcular o cosseno da diferença, fazendo A menos B. No cosseno, eu vou pegar o cosseno do primeiro ângulo, multiplicado pelo cosseno do segundo ângulo, depois eu pego o seno dos dois ângulos e multiplico. O sinal do meio eu vou ter que inverter. Como assim, professor? Se eu fiz cosseno de A mais B, eu tenho que trocar o sinal, no meio vai menos. Já se eu estou fazendo cosseno de A menos B, no meio vai mais. Então lembra disso, no seno mantém o sinal, no cosseno tem que trocar. E para você lembrar a expressão do cosseno, é cossa, cossa, senta, senta. O que tem a ver, professor? Nada. Justamente por isso você vai gravar. Cossa, cossa, senta, senta. E como exemplo temos o cosseno de 15 graus. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, 15 graus não tem como eu escrever como sendo uma soma de dois ângulos notáveis. Eu vou ter que pensar numa diferença. Pode ser cosseno exatamente usando os mesmos ângulos aqui. É só eu fazer 45 menos 30, que dá o nosso 15. Então é só eu fazer o cosseno de 45 menos 30. Poderia também fazer 60 graus menos 45, dá o mesmo 15, essa diferença também daria para calcular, sem problema nenhum, dá o mesmo valor, tá? No cosseno é cossa, cossa, senta, senta, eu multiplico os dois cossenos, o cosseno dos dois ângulos, então eu faço cosseno de 45 vezes cosseno de 30. Aí eu pego o sinal contrário, se aqui era menos, aqui vai mais. E pego os dois senos e multiplico. Então, seno de 45 vezes o seno de 30. Novamente, vamos usar senos e cossenos de 30 e 45. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Multiplicado pelo cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 45 graus, também raiz de 2 sobre 2. Vezes o seno de 30 graus, que é 1 sobre 2. Fazendo as multiplicações, vai resultar raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4. Conserva o denominador 4 e soma o que está em cima, não tem como juntar de novo. Temos raiz de 6 mais raiz de 2. Veja que o cosseno de 15 graus resultou exatamente o mesmo valor que o seno de 75 graus. Professor, isso é uma mera coincidência? Nesse caso aqui não, tá? 75 graus e 15 graus são dois ângulos que nós chamamos de complementares. Dois ângulos são complementares quando a sua soma resulta 90 graus, tá? Quando ângulos eles são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, por isso que dá o mesmo valor. Por que que o 45 graus tem o mesmo seno e o mesmo cosseno? Se eu pego dois ângulos de 45, a soma deles dá 90, são complementares. Então, por esse motivo, seno e o cosseno do 45 têm o mesmo valor, tá? Já vimos o seno e o cosseno, vamos agora para a tangente da soma ou diferença de dois arcos. Como que nós faremos para resolver tangente de A mais ou menos B? Se você lembrar da nossa aula passada, que foi relações trigonométricas, vimos que a tangente de um ângulo é o seno desse ângulo dividido pelo seu cosseno. Então, dá para resolver isso aqui fazendo seno de A mais ou menos B dividido para cosseno de A mais ou menos B. Ou temos a fórmula da tangente aqui. Olha só. Temos uma divisão, uma fração, e em cima vai a tangente do primeiro ângulo, aí conservamos o sinal e vem a tangente do segundo ângulo. Embaixo vai 1, invertemos o sinal e vem depois o produto das duas tangentes, tá? Então tem dois sinais para tomar cuidado. Em cima, mantemos o sinal. Se for tangente de A mais B, fica mais. Se for tangente de A menos B, fica menos. Embaixo inverte. Se for A mais B, fica menos. Se for A menos B, fica mais. E como exemplo, temos aqui a tangente de 75 graus. Novamente, o ângulo 75 graus. Como já vimos anteriormente, 75 graus é bom fazer 30 mais 45. São os dois notáveis que a soma resulta esse cara ali.
30 mais 45 graus, mas agora calcularemos a tangente. Vamos lá. Temos, portanto, uma fração, vou colocar ela aqui. Em cima vai a tangente do primeiro ângulo, tangente de 30 graus. Aí eu conservo o sinal, então se aqui é mais, continua mais a tangente de 45 graus. Dividido para 1, invertendo o sinal, então eu vou fazer 1 menos, porque aqui o meu sinal é mais. Agora o produto das duas tangentes. Tangente de 30 graus multiplicado pela tangente de 45 graus. Vamos agora substituir essas tangentes aqui. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Fica raiz de 3 sobre 3, mais a tangente de 45 graus, que é 1. Isso dividido para 1 menos a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, vezes 1, que é a tangente de 45 graus. Vamos continuar aqui do lado. Temos em cima raiz de 3 sobre 3 mais 1. Fazendo essa soma, vai ficar raiz de 3 mais 3 sobre 3. E embaixo vai ficar 1 menos raiz de 3 sobre 3. Uma vezes a raiz de 3 sobre 3 fica a própria raiz de 3 sobre 3. Vamos continuar aqui em cima. Raiz de 3 mais 3 sobre 3. E embaixo, 1 menos raiz de 3 sobre 3. Vai ficar 3 menos raiz de 3 sobre 3. Agora, precisamos resolver essa divisão de frações. Para dividir frações, eu multiplico a primeira pelo inverso da segunda, certo? Então eu faço raiz de 3 mais 3 sobre 3, multiplicado por 3 sobre 3 menos raiz de 3. Vai simplificar esse 3 que está multiplicando em cima e embaixo. Ficou raiz de 3 mais 3 sobre 3 menos raiz de 3. O problema é que eu tenho uma raiz no denominador de uma fração, então eu não posso deixar como está aqui. Preciso racionalizar. Como que eu racionalizo uma expressão daquele tipo ali? Eu preciso multiplicar em cima e também embaixo pelo conjugado desse denominador. O que é o conjugado? É só pegar esse mesmo valor trocando o sinalzinho aqui do meio, tá? Não se estressa com isso. Lá na matemática básica, vou fazer raiz de 3 mais 3 dividido para 3 menos raiz de 3. Multiplico isso em cima e embaixo por 3 mais raiz de 3. Em cima fica raiz de 3 vezes 3, que dá 3 raiz de 3. Depois, raiz de 3 vezes raiz de 3, que fica 3. Agora, 3 vezes 3, 9. E 3 vezes raiz de 3, mais 3 raiz de 3. Sobre 3 menos raiz de 3, que multiplica 3 mais raiz de 3. Esse produto é o produto de uma soma por uma diferença. Dá o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. O quadrado do 3 fica 9. Menos o quadrado do segundo, que é raiz quadrada de 3, fica 3. 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, 6 raiz de 3. 3 mais 9, 12. Tudo isso dividido para 9 menos 3, que dá 6. Ainda dá para simplificar, dividindo, aliás, colocando o 6 em evidência. Fica 6 que multiplica a raiz de 3 mais 2. 6 para 6 simplifica. Finalmente, o que sobra é raiz de 3 mais 2. Agora vamos para o arco duplo. Aqui no arco duplo nós pegaremos o dobro de um ângulo qualquer e vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente disso. Começando pelo seno, olha só, temos aqui seno de 2A. A é um ângulo qualquer, pegamos o dobro dele. Isso aqui resulta 2 vezes seno de A multiplicado pelo cosseno desse ângulo A. Por que que isso aqui acontece? É só a gente pensar um pouquinho. 2A não é a mesma coisa que A mais A? Exatamente isso. Portanto, é só eu calcular o seno
dessa soma A mais A. Como que eu calculo o seno da soma de dois arcos? Acabamos de ver anteriormente. Eu faço o seno do primeiro ângulo, fica seno de A, multiplicado pelo cosseno do segundo ângulo, que nesse caso é o mesmo A, então fica vezes cosseno de A. Conservo o sinal, então se aqui é mais, aqui no meio fica mais. Agora faço o seno do segundo ângulo, fica seno de A também, vezes o cosseno do primeiro, que é cosseno de A. Seno de A vezes cosseno de A mais seno de A vezes cosseno de A, eu estou somando a mesma coisa duas vezes. Isso aqui é duas vezes o seno de A cosseno de A, que é o que nós temos aqui. Então o arco duplo, ele nada mais é que eu fazer o cálculo da soma de um arco com ele mesmo, tá? É isso que acontece. Mas aí é lógico, eu não preciso ficar desenvolvendo sempre isso aqui. É só fazer direto, vai dar sempre essa expressão aqui. Agora temos o cosseno. Temos um ângulo qualquer A e queremos calcular o cosseno de 2A. É só eu fazer o cosseno ao quadrado do ângulo A menos o seno ao quadrado desse ângulo A. A ideia para chegar aqui é exatamente a mesma que a gente teve anteriormente. Se eu quero o cosseno de 2A, basta que eu resolva o cosseno de A mais A. Eu pego o cosseno dos dois arcos e multiplico. No caso, os dois arcos são A, fica cosseno de A vezes cosseno de A. Aí o sinal do meio eu inverto, se aqui é mais, fica menos. E agora eu multiplico o seno dos dois ângulos. Novamente, os dois ângulos são A, seno de A vezes seno de A. Cosseno de A vezes cosseno de A, eu tenho o cosseno do A elevado ao quadrado. É cosseno ao quadrado de A, menos o seno ao quadrado de A. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Seno ao quadrado de A. Por isso que nós temos essa relação aqui. Aqui no cosseno do arco duplo temos uma observação importante. Olha só o que eu coloquei aqui. Como o seno ao quadrado de A mais o cosseno ao quadrado de A é igual a 1, nós teremos algumas relações consequentes. Esse seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A igual a 1 é a relação fundamental da trigonometria. O que eu posso fazer com essa relação aqui? Eu posso isolar o seno ao quadrado de A, fica 1 menos cosseno ao quadrado, ou eu posso isolar o cosseno ao quadrado, fica 1 menos seno ao quadrado. Isolando cada um desses valores aqui na relação do cosseno de 2A, eu vou encontrar essas relações consequentes. Então o cosseno de 2A, além de ser cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, ele pode também ser duas vezes cosseno ao quadrado de A menos 1, e pode ser 1 menos duas vezes o seno ao quadrado de A. Maravilha? E agora vamos para a tangente. Na tangente do arco duplo, eu faço duas vezes a tangente do meu arco, dividido para 1 menos a tangente desse arco elevado ao quadrado. 1 menos tangente ao quadrado de A. Da onde vem exatamente a mesma ideia. Eu vou fazer agora a tangente de A mais A. Na tangente, como é que nós fazemos? Eu pego a tangente do primeiro ângulo, tangente de A, conservo o sinal, mais a tangente do segundo ângulo, que no caso é o mesmo A. Tangente de A mais tangente de A. Dividido para 1, agora eu inverto o sinal, se aqui era mais vai ficar menos, e eu multiplico a tangente dos dois ângulos. Tangente de A vezes tangente de A. Vamos colocar aqui. Vai resultar exatamente a relação que nós temos aqui. Tangente de A mais tangente de A é duas tangentes de A, dividido para 1 menos tangente de A vezes tangente de A, fica tangente ao quadrado de A. Essa é a relação para calcular a tangente do arco duplo. E para finalizar as operações com arcos, temos agora o arco metade. Se lá no arco duplo a gente pegava o dobro de um ângulo, aqui no arco metade pegaremos a metade de um ângulo. E também vamos observar qual é o seu seno, o seu cosseno e a sua tangente. Olha só,
Temos aqui um ângulo A e queremos calcular o seno da metade desse ângulo, ou seja, o seno de A sobre 2. É só fazer mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno desse ângulo dividido por 2. Da onde que vem isso aqui? Para chegar nessa relação, temos que partir da relação que fornece o cosseno do arco duplo. Nós vimos anteriormente que, na verdade, tem 3 relações que fornecem isso aqui para a gente. Uma delas diz que o cosseno do dobro de um ângulo é igual a 1 menos 2 vezes o seno desse ângulo elevado ao quadrado. Para chegar na relação que nós queremos, precisamos fazer uma substituição, tá? A gente vai pegar esse 2x e vai trocar por A, tá ok? Trocamos o 2x por A. Como eu tenho aqui cosseno de 2x, vai ficar cosseno de A, tranquilo. Igual a 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado do x. Se eu troquei o 2x por A, eu vou ter que trocar o x por quem? Por A sobre 2, concorda comigo? O x é metade do 2x, então eu tenho que pegar a metade do A. Ou, de forma mais fácil, é só isolar o x dessa relação aqui, passa o 2 dividindo, né? Então o x é A sobre 2. Tá vendo por que eu fiz essa substituição aqui? Porque dessa forma eu tenho nessa expressão justamente o seno de A sobre 2, que é o que eu quero encontrar. Eu só preciso agora isolar esse seno e depois tirar esse quadrado que está aqui nele. Então como é que vai ficar? Eu vou passar esse menos 2 seno quadrado de A sobre 2 para o lado de cá. Ele está subtraindo, vai passar positivo. 2 vezes seno ao quadrado de A sobre 2, igual, agora vou deixar esse 1 que já estava aqui, e vai passar esse cosseno de A negativo, 1 menos cosseno de A. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo, fica seno ao quadrado de A sobre 2, igual a 1 menos cosseno de A, dividido para 2. Finalmente, se eu tenho seno ao quadrado de A sobre 2 e quero apenas o seno de A sobre 2, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados. Encontramos que o seno de A sobre 2 é igual a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de A dividido por 2. Eu tenho que pegar mais ou menos justamente por ser uma raiz quadrada. Tem o valor positivo e o valor negativo, tá? Já no cosseno, para calcular o cosseno da metade de um ângulo, é só fazer mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais o cosseno desse ângulo dividido por 2. A única coisa que muda do seno para o cosseno é esse sinalzinho aqui em cima. No seno é 1 menos o cosseno de A sobre 2, já no cosseno é 1 mais o cosseno de A sobre 2, tudo isso dentro da raiz, tá? Então só muda o sinal. Aqui no cosseno eu não vou mostrar como chegar, porque é exatamente igual ao que a gente fez aqui no seno. É a mesma forma para chegar na relação. A única diferença é que vai partir da outra relação que fornece o arco duplo, que diz que o cosseno do dobro de um arco pode ser 2 vezes o cosseno desse arco ao quadrado menos 1, tá? E para finalizar temos a tangente do arco metade. É só pegar mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno do ângulo dividido para 1 mais o cosseno desse ângulo. Na tangente é só a gente lembrar que tangente é seno sobre cosseno. Se eu quero a tangente de A sobre 2, basta eu fazer o seno de A sobre 2 dividido pelo cosseno de A sobre 2. Qual é o seno de A sobre 2? Está aqui. É a raiz quadrada, vamos colocar aqui, de 1 menos o cosseno de A, dividido para 2. Isso aqui dividido, desculpa, aqui embaixo é cosseno, não é seno, né? Vamos corrigir aqui. Então, embaixo eu pego o cosseno, que é raiz quadrada de 1 mais o cosseno de A, dividido para 2. Como é que eu faço para dividir raízes? Quando elas têm o mesmo índice, eu conservo esse índice e divido o que está ali dentro. Então isso vai ficar raiz quadrada dessa fração que está aqui dentro, dividida para essa que está aqui embaixo.
Divisão de frações, eu multiplico a primeira pelo inverso da segunda. Isso fica 1 menos cosseno de A dividido para 2, que multiplica o inverso da fração aqui de baixo. 2 sobre 1 mais cosseno de A. Tudo isso dentro da raiz. O 2 está multiplicando em cima e embaixo vai simplificar. O que sobra é exatamente o que nós temos aqui. Raiz quadrada de 1 menos cosseno de A sobre 1 mais cosseno de A. Essa foi a nossa aula sobre as operações com arcos. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, clique aqui no gostei, comente, compartilhe e também inscreva-se no canal. Até a próxima, valeu!